Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passar dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então Cristo sabia que naquela noite ele ia ser pego e no outro dia ele ia ser torturado, morto. Então ele orou para Deus passar dele esse cálice. Mas ele disse: contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Então, da mesma maneira, não vai adiantar ficar pedindo para Deus te livrar da tortura, livrar desse momento. Ele quer que você passe por esse momento. Porque assim que você passar por esse momento, você vai receber a vida eterna. Assim como Yahushua foi ressuscitado no terceiro dia. Porque ele fez a vontade de Deus. E a palavra diz que foi do agrado de Deus. E a palavra de Deus diz que foi do agrado de Deus moê-lo, porque ele deu a sua vida em resgate, em nosso resgate. Então, assim, para você resgatar a sua alma, você vai ter que dar a sua vida por amor a Yahushua, enfrentando toda essa aflição por amor a ele. Porque Yahushua já tinha pagado o resgate porque Yahushua já tinha pagado o resgate por sua alma. Mas como você foi negligente com a sua salvação, você acabou ficando nessa situação. Mas ainda assim, Deus, pelo seu muito amor, por sua muita misericórdia, ele deixou um escape para que os seus filhos sejam salvos. Sim, eu sei que é uma salvação difícil, mas é muito melhor do que ser lançado no lago de fogo. Então entregue a sua alma por amor a Yahushua e seja salvo. Não negue o nome dele. Seja fiel até a morte para receber a coroa da vida. Não seja um Judas Iscariote. E chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As pessoas que foram arrebatadas não viviam na carne, porque a carne é fraca, a carne tropeça, mas o espírito estava pronto. O espírito vence Satanás. E aqueles que se atentaram para a salvação venceram a morte, venceram Satanás. Mas aqueles que ficaram depois do arrebatamento não venceram o inimigo. Por isso que se encontram nessa situação de terem que morrer, entregarem suas vidas para serem salvos. Pois somente dessa maneira o demônio sai do corpo. E aí a alma pode ser liberta do inimigo e ser levada aos céus. E agora que você está nesse momento da tribulação, vigie e ore. O que significa isso? Não deixa os pensamentos de desistência, o sentimento de voltar atrás, dominar você. Esteja sempre orando, pensando na palavra, falando a palavra de Deus. Porque esses pensamentos, essa vontade, esses desejos de voltar, é o inimigo tentando te fazer perder a sua salvação. Não dê ouvidos às vozes da sua cabeça. Não dê ouvidos a pensamentos. Não dê ouvidos a pensamentos. E nem a sentimentos, e nem a desejos, e nem a vontades. Mas ande no entendimento. E qual é o entendimento? Me encher do azeite e entregar a minha vida e suportar a tortura até eu morrer e ser salvo. E não deixe Satanás vir com pensamentos do que ele pode te oferecer, as riquezas, comida, o bem-estar. Não deixe também pessoas sendo usadas por Satanás que vêm te oferecer essas coisas também. Porque lembre, essa é a sua última chance. Se você perder essa chance, não tem mais salvação. É lago de fogo. Essa é a última chance que Deus está dando para aqueles que foram negligentes com a sua salvação. Então agarre-a com força e não solte. Esteja conversando consigo mesmo sobre a palavra. Esteja meditando nela, para quando você estiver pronto, a palavra esteja na sua boca e no seu coração. E assim você vai estar lá no meio da aflição, clamando e falando as promessas, a palavra de Deus. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras.
buscando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Dormir e descansar é depois que entregar a sua vida e ser salvo. Lá está o descanso. Lá está o nosso descanso. Lá poderemos descansar eternamente. Então, como descansar é só lá na glória, o aqui e agora é guerra. Esteja sempre meditando na palavra de Deus. Não descanse, esteja sempre em batalha, clamando e falando as promessas de Deus para que elas fiquem no seu entendimento. E Yahushua, ele voltou de novo falando as mesmas palavras. Então, se aconteceu o caso de você ter poucas promessas ou não recebeu muitas promessas, o pouco que você tem, fica falando elas, medite elas, repita elas, fale elas, porque elas vão te sustentar naquela hora. Então, se você conseguir assistir, se você conseguir assistir todos os vídeos, pegue todas as promessas, o máximo que puder, e esteja sempre na sua boca e com elas guardadas em seus corações. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento do homem interior. É o que você vai ter para se alimentar. E se você já tem bastante promessa, já está cheio do azeite, divida com aqueles irmãos que entenderam que entregando a sua vida, eles também serão salvos. Divida com esses, confie somente nessas pessoas que também têm esse entendimento de que tem que entregar a sua vida, padecer as torturas e serem ressuscitadas. E se você vê uma pessoa sendo torturada, grite, ajude-a, fortaleça com as promessas também. Você vai conseguir, irmão, porque diz que a palavra de Deus diz que receberemos a vida eterna. Vai clamando as promessas e ajude ele. E quando você também estiver sendo torturada, você fala as promessas para si e também fale para os outros, para que aquela tortura que você está passando também fortaleçam aqueles que estiverem assistindo. Porque o anticristo vai também fazer isso, torturar as pessoas na frente das outras, para que elas acabem negando o nome por causa do medo. Eu quero que vocês entendam que o fundamento do que estamos falando aqui é que não é para você deixar a mente dominar com pensamentos negativos, com pensamento de derrota, com pensamento de voltar atrás, de aceitar coisas do anticristo. Não deixa a tua mente dominar com essas coisas. Domine sua mente com as promessas de Deus. Esteja sempre meditando nela, pois elas que vão te ajudar nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia. Não fica ouvindo a sua mente em palavra alguma. Ocupe-a com a palavra do Eterno, com as promessas. Esteja sempre com elas no seu coração, no seu entendimento. De novo, eu torno a repetir. Não dê ouvidos aos seus pensamentos, porque a palavra diz que os pensamentos são demônios falando. E quando você ouve demônio por meio de pensamento, ele coloca sentimento, ele coloca vontade. E aí, pelos pensamentos, ele vai tentar te fazer desistir e depois ele vai colocar as vontades de desistir de voltar atrás. Não dê ouvidos a pensamentos, mas sufoque os pensamentos com a palavra de Deus, com as promessas de vitória. Então, do que adianta você ouvir os pensamentos de derrota, de voltar atrás e depois ir para o lago de fogo? Então, seja prudente. Os pensamentos de derrota vai vir, mas você tem que lembrar, se eu desistir, eu vou para o lago de fogo, que é muito pior e vai ser eterno. Mas eu enfrentar a morte, enfrentar essa tortura, ela vai durar um certo tempo, mas ela vai acabar. E depois eu vou descansar ao lado do meu Deus e Pai. E se você estiver se alimentando da palavra, meditando nela, sufocando a voz do demônio com a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, elas vão te fortificar para que você passe pela tortura. Então você vai ficar repetindo na sua cabeça as promessas de Deus. Você vai ficar pensando nelas, falando elas na sua mente, no seu entendimento. E tanto fale com a sua própria boca, mas também fale no seu entendimento, no seu pensamento. Esteja falando elas, tanto mentalmente quanto oralmente. Esteja sempre falando. E quando Satanás vier com uma pressão para fazer você desistir, aí você vai falar a palavra e pensar a palavra. Não deixe Satanás te sufocar. A palavra que venceu ele. Então a palavra vai vencer ele agora também, nesse momento de aflição que você está. Não dê chance para Satanás. Sufoca ele com a palavra. Pensa a palavra, fala a palavra.
não dá lugar a ele. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. Então, vai ter uma distinção entre as pessoas do mundo e os cristãos que ficarem aqui na terra. Vai ser nítido as pessoas que acreditam na palavra, que não negaram o nome, pois não aceitarão a marca, não estarão vivendo como os outros estão vivendo, nas dissoluções, nas concupiscências, na luxúria, na concupiscência da carne desenfreados, eles vão ser diferentes. Então, eles vão reconhecer vocês. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o, e estendendo as mãos, o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Yahushua, disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador? Yahushua, ele, ele repreendeu esse discípulo que cortou a orelha do sumo sacerdote. E ele disse: embainhe a espada, porque os que usam da espada perecerão pela espada. Então, de novo, vamos falar aqui. Não revide, se entregue pacificamente, como uma ovelha ao matadouro. Porque Cristo se entregou pacificamente, ele não revidou. Ele podia ter clamado ao Pai para trazer 12 legiões de anjos, mas ele não fez isso. Ele sabia que era da vontade de Deus que ele fosse pego pelos pecadores, fosse torturado, morto e condenado à morte. Torturado e morto, e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele já tinha esse entendimento. Ele sabia que era a vontade de Deus. Da mesma forma, é da vontade de Deus que você se entregue, seja torturado e morto, e você ressuscitará. Porque, de novo, alerta a você. Se você revidar, se você resistir, pode acontecer da pessoa, pode acontecer dos que te pegaram acabar matando você. E se isso acontecer, você morrer dessa maneira, você não entregou sua vida por amor a Yahushua. Simplesmente você morreu. Então esse sacrifício Deus não vai aceitar. Então você vai ser condenado. Então não resista. Se entregue pacificamente. Ou você vai lá e se entrega, ou se eles te pegarem, não revide, não resista. Apenas se entregue e vá com eles. A palavra diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé do santo. E Yahshua já pagou por sua vida, porém você foi negligente com a salvação, você não se aproveitou do sangue de Yahushua. E por isso que agora você se encontra nessa situação. Então você ganhou uma oportunidade a mais de ser salvo, entregando a sua vida por amor a Yahushua. E você tem que morrer, porque como você não aceitou o sacrifício de Yahushua HaMashiach, o demônio não saiu da sua vida, ele ainda está na sua carne aí. É ele que está falando aí agora na sua cabeça e tentando te fazer desistir. A única maneira desse demônio sair é morrendo, é dando a vida. E aí, quando você morrer, o anjo de Deus que está te esperando, ele vai pegar a sua alma e levar para junto de Deus. E por que o demônio esteve na humanidade? Porque quando Adão e Eva comeu do fruto, o demônio passou a morar dentro dos corpos de Adão e Eva. E aí, quando Adão e Eva tiveram um filho, passava para o filho, e assim foi passando sucessivamente por toda a humanidade. Por isso que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, porque o demônio estava na vida das pessoas. Ele é a morte, ele que habitava nos corpos das pessoas, e por isso que Yahushua veio para morrer em nosso lugar, para nos livrar desse demônio e nos dar a força, a capacidade de pisarmos esse demônio, nos livrarmos dele, por meio da palavra de Deus, do Espírito Santo, que vinha nos dar auxílio para que pudéssemos vencer a morte. Mas como você foi negligente com a salvação, teve mais prazer com as coisas do mundo e ficou deixando para depois, aconteceu a situação que você se encontra agora. Mas você é um bem-aventurado por ter uma chance a mais de ainda ser salvo. Eu sei sim que é uma situação difícil, mas você vai conseguir, tenha certeza disso. Deus não vos deixou desamparados, deixou esse canal aqui como uma forma de auxílio para dar a vocês uma maneira de ainda assim alcançar a vida eterna. Por isso que não seja negligente dessa vez. Essa é a última chance.
quando estávamos no tempo da graça, por meio da obediência à palavra, o demônio ia sendo expelido. Quando estávamos no tempo da graça, o Espírito Santo vinha, nos revelava as obras que nos condenaríamos, nós íamos obedecendo, íamos nos consertando com Deus por meio do Espírito Santo, e esse demônio ia sendo expelido, até que chegava um ponto que ele saía completamente do nosso corpo, e a gente passávamos a ser filhos de Deus, pois éramos dirigidos pelo Espírito Santo, não mais pelas vontades, nem pelos pensamentos, nem pelos desejos, nem pelos sentimentos, mas unicamente pelo Espírito Santo, toda a verdade por todo o caminho da salvação. E o demônio só é expelido por meio da obediência à palavra. Mas como você não foi obediente, mas andou na carne, ele não saiu da sua vida e por isso você não subiu no arrebatamento. E agora, para esse demônio ser completamente expelido, você tem que dar a sua vida, ser torturado e morto, porque carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. O demônio não pode estar nas pessoas na hora do arrebatamento. Por isso que você não subiu. E por isso que você tem que morrer dessa maneira, para que o demônio saia. Para mostrar que você é fiel a Deus. Dando a sua vida, mesmo sendo torturado, você não negou o nome de Yahushua. E se você negar o nome de Yahushua, é esse demônio que vai te levar para o lago de fogo. Por isso que Yahushua veio e morreu em nosso lugar. Para nos livrar desse demônio que queria nos levar ao inferno e depois ao lago de fogo. Então, entenda que você tem que entregar a sua vida. Essa é a única maneira. Não acredite em segundo arrebatamento. Não vai ter um segundo arrebatamento. Quando Cristo aparecer nas nuvens, é para condenação. E quem se encontrar nessa situação já está condenado. Então, Deus ele vai dar um período para a pessoa se preparar e entregar a sua vida. Mas se esse período acabar, já não tem mais o que se possa fazer. Cristo vai aparecer no céu e vai pegar as pessoas e levar lá para o julgamento, onde essas pessoas que estiverem à esquerda, as pessoas que viram Yahushua nos ares aqui na terra, vai ser condenado ao lago de fogo. Mas aqueles que foram salvos no arrebatamento e os que deram a vida e não negaram o nome estarão à direita de Deus com o corpo glorificado. Seja forte, irmão. Seja firme. Seja decidido. Seja consciente. Use o seu raciocínio e decida por se manter firme na obediência. Faça o que tem que ser feito e você será salvo. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo. E não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. No caso aí, esse jovem aí para o arrebatamento, ele estava com as vestes falsas. Era um lençol, não eram as vestes verdadeiras. Então ele fugiu nu, ou seja, ele não se entregou, ele fugiu. Isso vai se simbolizar aqueles lá que vão fugir para a montanha. Eles estão perdidos também. Por isso que não deve fugir. Tem de encarar. Encara a morte. Você vai ter a vida eterna. E levaram Yahushua ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todos os concílios buscavam algum testemunho contra Yahushua, para o matar, mas não o acharam. Não importa aonde te levarem, não negue o nome de Yahushua, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Então muitos vão falar mentiras para você, falando que essa coisa de vida eterna é mentira, vão falar que o mundo não vai acabar, que vai continuar sendo o mesmo, vai falar que você vai dar, vão dar presentes para você, coisas para fazer você negar o nome. Mas não acredite neles, são coisas mentirosas. Eles querem que você perda a sua salvação. Vão oferecer vida boa, comida, dinheiro, casas. Mas não se esqueça que esse governo é de Satanás e seus anjos caídos, governando o mundo. E ele tem fim, ele vai acabar. A palavra diz que ai daqueles que habitam na terra,
porque Satanás desceu até vós, e tem grande ira, porque sabe que resta pouco tempo. Então, é o tempo que Deus deu para você receber o azeite, para você entregar a sua vida, morrer por amor a Ele e ser salvo. Mas quando esse tempo acabar, Yahushua aparece nas nuvens e você vai ser condenado, se não der a vida. Então, receba o azeite, receba o entendimento, se encha da palavra, se encha das promessas, entregue a sua vida, resista até a morte e receba a vida eterna. E não creia em ninguém e não creia em nada que esteja falando o contrário do que estamos falando aqui, pois essa palavra aqui foi do Espírito Santo. Ele já vinha falando essas coisas muito antes do arrebatamento, mas poucos deram crédito. E se você estiver com uma Bíblia, se você tem posse de uma Bíblia, leia dia e noite e anote as promessas de vida eterna que você estiver aí e também anote as promessas que estamos passando aqui para vocês. Se alimente da palavra, se encha do azeite. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos lhe dizer: Eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou Yahushua, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. E o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Então, as acusações que eram oferecidas a Cristo, ele não respondia, ele ficava calado. Ele já sabia o que ele tinha que fazer e o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que tinha que fazer. Era entregar a sua vida por amor. E da mesma forma você sabe o que tem que fazer. Entregar a sua vida e morrer por amor a Yahushua. Resistir até a morte. Não negar o nome de Yahushua. E as promessas estão aí para te dar força neste momento que tem fim, mas a vida eterna você receberá e descansará para todo sempre, para a honra e glória do nosso Senhor e Deus. E Yahushua disse-lhes: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Então, o que você vai falar? Eu morrerei por Yahushua e serei ressuscitado. Vocês não vão me fazer negar a fé. Eu vou resistir. Vocês não têm poder para me fazer voltar atrás. E você vai clamar as promessas, vai falar as promessas e vai ficar firme na obediência, pois você vai entregar a sua vida, vai passar pela aflição, vai ser torturado, mas não vai negar a fé, não vai negar o nome de Yahushua. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, clamar o nome do Senhor é falar as promessas dele, falar as palavras dele. E ele te livrará, não do momento, mas do lago de fogo. Ele vai livrar a sua alma do tormento eterno, pelas promessas dele. E lembre-se que a palavra diz assim: Não temei o homem que pode matar o corpo, temei antes aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Então, o máximo que eles podem fazer com vocês é só torturar e matar vocês. Mas, quando você morrer, você vai receber a vida eterna. Agora, se você negar o nome de Yahushua, você vai ser lançado no lago de fogo. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Então, seja forte. Não ceda às promessas do anticristo de vida boa, de que o mundo vai ser a mesma coisa. Ele está mentindo, ele quer levar você para o lago de fogo. Não acredite nos anticristos que vêm depois do arrebatamento. Eles são os laços de morte. Eles são os laços de morte. A palavra também diz que Satanás se transfigura de anjo de luz. Então ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas, para que sejam condenadas.
Mas como o Espírito Santo deixou um auxílio, um amparo para vocês, isso é o que vão fortificar vocês. Esse canal aqui, o Azeite na Lâmpada e o canal Espírito Santo Ministra. Esses canais contêm a salvação para que vão auxiliar vocês, para que vocês não fiquem desamparados. Tudo que o governo do anticristo falar, não acredite neles, porque quem verdadeiramente está no comando é Deus. E quando ele vier é para destruir o sistema da besta, o governo da besta, e condená-los ao lago de fogo. E quem estiver do lado da besta vai descer para o lago de fogo juntamente com eles. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então não acredite nele. O único objetivo dele é te lançar também no lago de fogo juntamente com ele. E a palavra diz que aquele que aceitar a marca receberá o cálice da ira de Deus. Então, não aceite a marca, não negue o nome de Yahushua, mas seja fiel até a morte, para receber a coroa da vida. E não se iluda achando que depois do arrebatamento o mundo vai continuar sendo o mesmo, ou que vai melhorar, e que vai se estender. Não vai. A palavra já disse que vai ter pouco tempo. E assim como a palavra disse que haveria o arrebatamento e aconteceu, a palavra já disse que vai ter pouco tempo, que as pessoas vai ser lançada no lago de fogo. Não acredite no governo da besta, não acredite no que eles disserem. Eles querem te enganar. Estão lançando mentiras sobre vocês, então não confiem neles. Fique com o canal Azeite na Lâmpada e o canal Espírito Santo Ministra, pois aqui contém a salvação. Não se iluda com o governo da besta. Por mais que pareça bonito, que tenha muitas promessas boas, não acredite neles. Eles estão mentindo e o governo deles vai se acabar, e em pouquíssimo tempo. Eu sou um sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todo o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Então Cristo já sabia que ele ia passar por isso. Da mesma forma que agora você também sabe que vai passar por isso. Mas você também vai receber a vida eterna, porque você vai passar por essa aflição e você vai conseguir também. E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Yahushua Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e a tua fala é semelhante. Então não vai ter como se esconder se você estiver no meio dessas pessoas, porque a forma de falar, a forma de agir, já vai ser evidente que você obedece, já vai ser evidente que você segue a palavra de Deus. Porque as pessoas que aceitou a marca, as pessoas que já estão com o nome, as pessoas que já estão condenadas, elas vão se entregar aos desejos carnais e estarão desenfreadas. Vai ser como Sodoma e Gomorra. E como você não vai participar dessas abominações, vai ser evidente que você não faz parte daquilo. E no governo da besta não vai ser como nos filmes de Hollywood, onde acontece o arrebatamento e as pessoas ainda continuam a ter aquela vida normal, aquela vida bonitinha, e aí eles montam um grupo para derrubar o sistema da besta. Isso não vai acontecer, você não vai ter essa capacidade. Quando o governo da besta vier, vai ser com força, e vai pegar as pessoas, vai torturá-las, e aqueles que aceitaram a marca vai estar no engano. O governo da besta só vai ser verdadeiramente derrubado na vinda de Yahushua, pois é o fim da besta, onde eles vão pegar as pessoas, onde Yahushua vai condenar aqueles que ficaram. Por isso que é importante você estar se alimentando da palavra, pegar a sua Bíblia que você tiver aí, ler e também estar aqui ouvindo esse canal e o canal do Espírito Santo Ministra, para que você se encha do azeite e esteja preparado para passar pelaquela situação de entregar a sua vida, ser torturado e morrer sem negar o nome de Yahushua.
Se você conseguir achar um grupo com esse mesmo entendimento de entregar a vida e receberem a promessa, se junte a ele, ou se você conseguir formar um grupo de pessoas com esse mesmo entendimento, pois assim um ajudará o outro. Mas não se iludam achando que o governo da besta é essa maravilha. Não se iludam. Essa é a última chance que vocês têm de receber a vida eterna. Se vocês não agarrarem essa chance e acontecer de vocês verem Yahushua, ou de vocês aceitar a marca, ou de vocês morrer de uma maneira que não é entregando a vida por amor a Yahushua, vocês também estão condenados. Então, não percam essa oportunidade, essa é a última. Então, se ajuntem para ler a palavra, para ouvir esses dois canais, o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. E leiam bastante a Bíblia. E não se iludam com o governo da besta, aqueles homens, os quais estão arrebatando as pessoas para serem condenadas juntamente com eles. Não se iludam com eles. A palavra já dizia que esses homens iriam vir. Se iludir com palavras de promessa, soluções, de vida próspera. Esse governo é Satanás e os demônios. Não se iludam com eles. Não deem ouvidos a eles, para que vocês não sejam contaminados e acabem por perder, por ouvirem a eles. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de que falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Yahushua lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E retirando-se dali, chorou. Então, se você aceitar a marca, a sua vida não vai ficar boa, porque assim que você aceitar a marca, você vai entender que está condenado. E você vai passar o restinho que tem chorando amargamente, porque você sabe que está condenado. E depois será lançado no lago de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. E nesse momento, e quando você entender que não subiu, não adianta chorar, não adianta espraguejar, ficar bravo, ficar falando. É hora de colocar a cabeça no lugar e andar no entendimento. Agora é hora de você se encher do azeite, ler a palavra de Deus, adquirir as promessas, recebê-las e se preparar para entregar a sua vida. Não ande nem sentimento, pensamento, vontade nem desejo. Essas coisas vão te atrapalhar. Agora é hora de andar entendendo o que se deve ser feito e fazer. E ande raciocinando. Juízo perfeito, em sã consciência e raciocínio. Não seja uma pessoa precipitada em tomar decisões precipitadas, ficar ouvindo os outros que não estão falando conforme o entendimento de entregar a vida. Não ouça pensamentos, não ouça vontades, não ouça sentimentos, nada que queira fazer você voltar atrás. Mas sufoque essas coisas com a palavra de Deus. Fale em voz alta, fale no pensamento, mas esteja sempre falando e meditando nas promessas de vida eterna, na palavra de Deus, que vocês alcançarão a vida eterna. Então, se vocês ficarem nesse exercício de ficar meditando na palavra, falando a palavra, ela vai te preparar para aquele momento de entregar a sua vida e conseguir passar por toda a aflição que o inimigo impor a você. E você não negará o nome, porque a promessa, as palavras de Deus, a qual você ficou falando e meditando, te preparou para suportar tudo o que vier contra você. Quanto mais promessa você tiver, melhor ainda, mais forte você vai estar. E ajude aquele irmão que também está fraco, que tem pouca promessa. Um ajude o outro. Um interceda para o outro, falando as promessas. Grite, ajude o irmão. Tanto o que está sendo torturado, tanto os que estão olhando a tortura. Um ajude o outro. Clame as promessas. Eu estou sendo torturado, mas vocês também vão conseguir, assim como eu estou conseguindo, pois eu tenho as promessas. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele já venceu por mim, eu vencerei também. E aqueles que vocês verem sendo torturados, também clame, ajude o irmão. Seja forte, irmão, você vai conseguir. A palavra diz que vamos herdar a vida eterna. Vós sois de Deus e já venceste o maligno. Eu vou ler um aqui. Sedes fortes e corajosos. Não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição,
Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis. O choro dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e eu estarei sempre convosco, até o fim dos tempos. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? Em todas as coisas, eu sou mais que vencedor, naquele que me fortalece. Aquele que começou a boa obra, poderoso para aperfeiçoar. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro do céu. Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vás e deis fruto, darão a vida por amor a ele.